bom costume, né? E os bons costumes louvam a Deus também. Todo mundo está me ouvindo? Diga amém. 1 Samuel 17, verso 12. Eu vou ler aqui na minha versão, você vai acompanhando aí. Diz assim: E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, sendo esse homem já velho e adiantado de idade entre os homens, foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Quem leu até aqui, diga amém. Agora acompanhe com o seu olho só mais um pouquinho. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã, à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos um efa de grão tostado, e estes 10 pães, e corre levá-los aos seus irmãos no arraial. Verso 18: Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás os seus irmãos, a ver se eles vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Somente até aqui, amém? Pode se assentar. A primeira coisa que eu quero falar para nós aqui nessa noite, deixa Deus te usar, varão, isso é tão bom, esse negocinho assim, fica mais fácil até de pregar, viu? Davi, você já conhece, que era o homem segundo o coração de Deus. Todos nós conhecemos a história de Davi, o homem que matou o gigante. Todos nós conhecemos a história de Davi, o rapazinho que tocava harpa e que se tornou rei de Israel. Mas o que poucos de nós conhecemos é que existe um inteirinho na história. Fala comigo, inteirinho. Não, fala mais alto, inteirinho. O inteirinho da história de Davi é chamado de tempo de espera ou tempo de preparo. Alguns profetas e pregadores itinerantes, Leandro, chamam isso de tempo de espera. Mas eu prefiro, na minha pequeneza, insignificância e na pequeneza dos meus raciocínios, chamar isso de tempo de preparo. Fala comigo, tempo de preparo. Davi fora ungido por Samuel na casa de seu pai o belenita, na frente dos seus irmãos, onde originou e inspirou o Salmo 23. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi foi alvo de uma das maiores promessas revolucionárias da sua época. Davi foi alvo de uma maior promessa entre os seus irmãos, que ele mesmo diz depois ser inimigos. Preparam a mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, porque os irmãos de Davi não gostavam dele. N motivos, e um dos motivos, segundo os estudiosos, é que Davi era filho de um escorregão do seu velho pai, né? Ele sendo belemita, escorregou com a moabita, se não me falha a memória, Moabita mesmo, e dessa relação extraconjugal nasceu Davi, e o bastardo era maltratado. O bastardo tinha um quartinho onde ele vivia excluso. O bastardo era obrigado a juntar o resto da mesa e só comer depois que os filhos originais do casamento se retirassem e deixassem lá a sobra. Se os irmãos achassem por bem deixar uma coxa de frango inteiro, o filho bastardo poderia se deliciar. Se os irmãos tivessem uma certa birra do irmão causado pelo escorregão de seu pai, talvez só rapar o osso mesmo e pegar a sobra. Cuidar dos animais também era tarefa do bastardo. Morar à parte em um quartinho, não ser alvo de muita atenção, isso era a sina de um filho bastardo naquela época em Jerusalém e em Judá. Filho bastardo também não podia ser filho fora do casamento, se não fosse israelita, não podia ser soldado. O soldado, sonho de todo homem daquela época. Eu conversava com um irmão ontem, vindo da casa de outros irmãos, e ele dizia, mas o povo antigamente tinha desejo de estar na guerra. Por quê? Era o contexto em que foram criados. A mulher só se sentia mulher quando gerava filhos, o homem só se sentia homem quando podia encarar uma guerra, e essa era a tradição da época. E no inteirinho, Saul, por exemplo, estava governando, já fora da presença do Senhor. Havia um rei desviado em Israel.
Havia um ungido caído em Israel, e Deus resolve levantar a Davi ainda antes dele nascer. Deus profetiza sobre Davi, e Davi ainda é tenro de idade, quando, vivendo por essas rejeições que eu mencionei para vocês, entre indas e vindas para o mato, ou no quartinho do meliante, como que eu posso dizer assim, né? No quartinho da infelicidade, sendo servente dos seus irmãos, maltratado, porque todas as vezes que os irmãos viam um filho bastardo, se lembrava da queda do pai, e isso era vergonha a ser carregada por um filho bastardo. Às vezes o mundo é injusto. Davi não pediu para nascer, Davi não pediu para pecar, Davi não tem culpa da queda do velho de seu pai, porém ele que paga o pato inteiro, de uma forma completa, ele que paga o pato, né? Ele que paga o preço. E cuidar de poucas ovelhas no deserto também era um trabalho discriminado e um trabalho perigoso. Dá até a impressão que se morresse por lá era lucro, porque morria também a vergonha da família, morria também aquele que causou a vergonha e o vexame no casamento de seu pai. E essa era a cultura, segundo alguns estudiosos. E aqui eu abro aspas para dizer que tudo que eu te disse é fruto de pessoas que estudaram desde o comportamento judaico da época, o comportamento dos belenitas da época, o comportamento do povo de Deus da época, e chegaram a essa conclusão, que Davi também era um menino ruivo e de boa aparência. Por que ele era ruivo? Com certeza deve ter puxado o cabelo da mulher que fez o seu pai cair. Com certeza ele não era, por todas as indicações, segundo os eruditos da Bíblia, ele não era um filho legítimo, de um casamento legítimo. E o judeu só é judeu se for filho de judia. Diferente de alguém que nasce no Brasil e é brasileiro, o judeu é diferente. O judeu pode nascer no Brasil, se ele é filho de judia, ele continua sendo judeu. A saber, Luciano Huck, Silvio Santos, nasceu no Brasil, pode nascer na Angola, não é angolês, é angolês que fala? Ele pode ter nascido na Arábia, ele pode ter nascido no Japão, não é japonês, ele é judeu porque é filho de judia. Porém Davi é filho de um escorregão do seu velho pai, e traz consigo em si a vergonha de um pecado que ele nem praticou. Por isso no Salmo 51, que é o segundo texto mais famoso da Bíblia, você vai ver ele orando assim: tem misericórdia de mim. E ele faz uma confissão forte, profunda e profusa. Ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Repare que na oração pedindo perdão ele diz assim: olha, e em pecado me concebeu a minha mãe. Dá a impressão que ele tem um trauma até hoje por toda a situação que aconteceu com ele, mesmo no Salmo 51, onde ele ora se humilhando, pedindo a graça e o perdão após ter pecado o pecado de Batseba. Mas voltando lá atrás, o que eu acho mais interessante é que o pequeno Davi, ele tem um tempo de interim. Ele não podia ser soldado, mas ele foi ungido a ser rei. Repare que no meio dos seus irmãos, dos maiores, ele é chamado por uma interferência divina no banquete, e é a primeira vez que ele senta num banquete preparado exclusivamente, sem estar em pedaços. É a primeira vez que ele vê uma mesa posta sem ser revirada pelos seus irmãos. É a primeira vez que ele senta numa mesa não para limpar a bagunça, mas para comer como alguém privilegiado. E é assim que Deus começa a aparecer na história de Davi, e é assim que o Senhor há de começar a aparecer na sua vida. Vai chegar um tempo que você vai parar de limpar a mesa e vai participar da mesa. Vai chegar um tempo que você vai parar de apenas servir na mesa, mas vai comer na mesa que o Senhor estará preparando para você. É o primeiro banquete e a primeira unção. Eu te confesso que se Davi não fosse um jovem segundo o coração de Deus, ele se tornaria insuportável, porque alguém que foi ferido e desprezado como ele, perseguido e maltratado como ele, jamais voltaria a servir o seu pai, depois daquela unção tão importante que recebera na cabeça pelo próprio grande profeta Samuel, onde o chifre de azeite é derramado na cabeça dele, diante dos irmãos, diante do pai, diante da família, dizendo: você é o futuro rei de Israel. Nunca mais seria o mesmo, serviria de igual forma. Porém, aquele jovem tinha um coração chamado um coração segundo o coração de Deus, humildade que precede a honra. Depois da unção, ele não sobe para o altar. Depois da unção, ele não cresce seus seguidores no Instagram ou YouTube. Depois daquela grande unção, sabe o que acontece? Termina a festa e ele volta para o pasto para cuidar das poucas ovelhas de seu pai. Recebeu unção e nada mudou. Será que parece você?
aceitei Jesus, recebi a promessa, senti a visitação do Espírito Santo, enxerguei um horizonte todo novo, mas nada mudou. Pastor, eu fiz a campanha da aliança e até agora nada mudou. Pastor, eu me batizei, desci as águas e estou participando da Santa Ceia e até agora nada mudou. Foi assim também. Repete comigo, inteirinho. Fala comigo, inteirinho. Fala mais alto, inteirinho. Entre a unção e o trono tem um espaço enorme para Davi percorrer. E Davi tinha duas formas de percorrer: se ensoberbecendo e correndo atrás dos seus sonhos, ou esperando com paciência no Senhor, como ele escreveu no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi não se exaspera e nem se desespera, ele continua servindo. E o texto que nós lemos mostra exatamente que Jessé já estava velho, e uma vez seguindo os 3 irmãos mais fortes de Davi, sendo alistados, estando no campo de batalha, a Bíblia diz aqui no texto que Davi ia e vinha. O que Davi ia e vinha? Jornaleiro, noticiador do seu pai. Seu velho pai estava preocupado com os 3 maiores filhos que estavam no campo de batalha. De quando em vez não estava cuidando de ovelha, Davi estava sendo o correio do seu pai. De quando em vez Davi estava sendo o burrinho de carga que ia levar presente para os seus irmãos, aqueles mesmos que o odiavam. E a prova é que quando ele chega no campo de batalha, Davi, mesmo levando presente, milho tostado, mesmo levando guloseimas para os seus irmãos para trazer notícia para o seu pai, os irmãos o desprezam e dizem: o que você veio fazer aqui, menino? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Pensa no inteirinho, onde você tem que suportar a humilhação. Mesmo sendo ungido rei de Israel, às vezes as pessoas não olham para você e não reconhecem aquilo que está sobre você. E o meu conselho para você essa noite: passe pela prova adorando o Senhor, passe pela prova cantando ao Senhor, passe pela prova, porque às vezes parece que nada mudou, mas para quem tem fé tudo já mudou quando Deus falou. E aqui eu quero te falar algo interessante do inteirinho, já acelerando o processo. Quando o novo dia começa, quem sabe me responder? Quando o novo dia começa, está tudo clarinho? É quando o sol nasce? Não, o novo dia começa quando o ponteiro cruza o período mais escuro da noite. Eu vou traduzir para você: se está tudo muito escuro agora, o novo dia já começou. O sol que ainda não raiou, mas a promessa está em vigor e o novo dia já está contando no relógio de Deus na sua vida. Assim é aquele que tem promessa, assim é aquele que confia no Senhor. Assim foi Davi ungido. Parece que não adiantou nada a unção, continuou sendo badeco, servente dos seus irmãos, continuou cuidando de poucas ovelhas. Parece que nada mudou. Fala comigo, nada mudou. Mas aqui dentro, trazia dentro de si, ele se lembrava da unção, e até teceu e escreveu o salmo mais famoso da Bíblia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele já estava escrevendo cânticos de vitória, mesmo no inteirinho mais escuro da sua vida. Coloca a mão no coração e fala assim: o inteirinho, o tempo de espera, na verdade, é tempo de preparo de Deus na minha vida. Davi vai, largou as poucas ovelhas segundo a ordem do seu velho pai, e foi saber notícia dos 3 ingratos. E que curioso, parece que Deus prova aquele que Ele chama. Deus põe para servir logo os algozes, logo os irmãos que desdenhavam, logo os irmãos que desprezavam, logo os irmãos que o tratavam como inimigo. Ele pega os queijos, 10 queijos, está aqui escrito 10 queijos. E o velho era sábio, viu, o pai de Davi. Vai lá e dá um suborninho para o capitão, que o senhor não deixa você ver os seus irmãos, não. Esses 10 queijos aqui se leva à parte e entrega para o capitão de 100, que aí ele vai permitir você ver os seus irmãos e traz notícia para mim. Davi não questiona, Davi não aparece no texto dizendo: pai, eu não vou não, minha vida mudou, eu mudei de fase, eu recebi uma promessa, o senhor não lembra não, pai? Pai, o senhor esqueceu que o profeta me ungiu rei? Pai, o senhor me esqueceu que eu agora sou dono de uma promessa de ser rei de Israel? O senhor acha que eu vou lá servir aqueles ingratos, levar milho tostado para ele? Pai, não vai dar certo.
Pede um servo do Senhor aí para ir. Não vai funcionar. Eu queria que você entendesse, enxergasse agora com a ótica da razão, o grau e o nível de humildade que havia no coração do jovem Davi. Ele foi, não uma, não duas, o texto diz que ele vivia indo e voltando, porque o pai mandou. O pai, o mesmo que o desprezava por ser filho de um escorregão, que ele mesmo praticou. Mas ele vai, leva milho tostado para os seus irmãos na guerra, transporta queijo. Chegando lá, nessa uma ida e vinda, chegando lá, ele depara um cenário diferente. Ele vê que não é apenas um acampamento mais, mas está exatamente na cena de um desafio. E ele, sendo menor, vê todo aquele rebuliço e começa a se interessar por uma guerra a qual ele nem sequer está escalado para ela. E Davi começa então a entrar no rol da história, ao não aceitar a afronta de um inimigo filisteu. Ele não era o maior, ele não era o mais forte, ele não era o mais bem preparado, ele não tinha armadura, ele não tinha crachá, ele não tinha faixa nem estrela de soldado, mas ele olhou o filisteu afrontando o povo de Deus. Um detalhe que eu conversava com o pastor Gleison, né? Davi não ora, Davi não faz campanha de oração para enfrentar gigante, Davi não pergunta a Deus se ele deve ir ou não. Sabe por quê? Algo impulsiona. Chega um momento que a unção começa a falar mais alto que você, e vai chegar esse momento na sua vida que você vai falar assim: o que está acontecendo comigo? O que está me impulsionando dessa forma? É o Espírito Santo no qual você foi ungido, é o Espírito Santo no qual está fluindo na sua vida, que vai te impulsionar. Davi não consulta a Deus, Davi não ora, Davi não faz jejum, Davi não faz oração, Davi não consulta profeta, ele simplesmente entra no desafio. Vai ter momento na sua vida que não vai dar tempo de orar, não vai dar tempo de consagrar, por isso que é importante estar consagrando em todo o tempo. Vai chegar um momento na sua vida que não vai dar para preparar, você simplesmente vai chegar e falar assim: eu tenho que tomar uma atitude, e você vai tomar atitude, e Deus vai honrar a sua vida, em nome de Jesus. Fala comigo assim: inteirinho. Quem olha a vida de Davi é uma maravilha, homem segundo o coração de Deus, rei de Israel. Mas na hora da gente transportar as quentinhas, na hora de levar milho tostado para os irmãos na guerra, o nosso comportamento é diferente. Agora olha para mim, só que eu já vou terminar. O salmista Davi, nessas indas e vindas, se ele não obedece, ele perdia a maior oportunidade da sua vida. Coloca a mão no coração, assim, e fala assim: obediência atrai bênçãos de Deus. Fala só mais uma vez: um coração obediente, um coração humilde, atrai o favor de Deus. Eu vou te mostrar. Vamos olhar Davi por um novo paralelo. Davi diz: não, pai, eu não vou não, o senhor está doido? Tu tá velho mesmo, hein? Tu não te manca não? Você não viu a unção que eu recebi aqui não? Oxente, esse velho é doido. Quer que eu vou levar queijo na guerra para os meus irmãos? Ah, pai, tenha dó. E eu levar? Olha para minha cara, eu fui ungido rei aqui junto com o senhor. Aliás, né, pai, o senhor nem mandou me chamar, né? Se não fosse o profeta falar, o senhor não me mandava chamar. Aqui, ó, aqui para o senhor. Vai lá o senhor levar. Mas se Davi não fosse humilde, ele perderia a maior oportunidade, o maior portfólio da vida dele. Olhe para mim. Para ser soldado, tinha que ser israelita. Ele não era. Para ser soldado, tinha que ter um físico muito forte e aparente. Ele não tinha. Para ser um soldado, tinha que ser criado desde pequeno no cenário da guerra, e não cuidando de ovelha, que era trabalho de mulher na época. Ele era um servente de casa. Ele não tinha a mínima chance de se tornar um soldado. Mas como ele foi obedecendo, qual que era a chance dele ir para a guerra, pastor? Só como burrinho de carga mesmo.
A chance dele estar naquele lugar e naquela oportunidade de desafiar o gigante, ela foi construída uma ponte chamada obediência. E por obediência ao seu velho pai, ele vai servir os seus próprios inimigos. E estando lá, no lugar certo e na hora certa, acontece o maior conclave, a oportunidade da maior batalha da sua vida, que faz com que a batalha de Davi e Golias ecoe para a eternidade, faça parte de um livro sagrado como esse. A ponte, o caminho inteirinho foi a obediência. Fala comigo, obediência. Fala mais alto, obediência. Não perde quem obedece. Vira para o irmão que está perto de você e fala assim: sério que não perde? Olha para mim. Não tem ninguém que tenha aparência de perca mais do que quem obedece. O que eu falei? Nossa, você é uma moça bonita, hein? Você não aproveita nada da vida, hein, essa boba. Eu, crente, jovem, servindo o Senhor, eu tenho muitas tias, viu, irmão? Então vou falar. Veio uma tia minha usada pelo capeta, lá onde eu estava. Meu propósito estava bom. Nada de televisão, nada de ficar, nada disso. Eu só quero Deus agora. Agora eu quero Deus. E para completar, ainda mudei para a roça. Falou comigo para a roça. Celular não tinha. Televisão também não quero. Descobri logo cedo que aquele troço mente para a gente sem cair os dentes. Não quero televisão, não quero telefone, WhatsApp, quero nada. Vou ficar aqui na roça, dia de culto, eu vou para a igreja de bicicleta, terminou o culto, eu volto para casa e vou trabalhar com as vaquinhas aqui, vamos dar glória a Deus, aleluia, amém. Chegou alguém lá, um parente, e olha que era uma pessoa que eu admirava e admiro até hoje. Dizia: rapaz, eu era bonitinho, irmão, tá? Eu era. O camarada, meu filho, olhou bem dentro do meu olho, com todo o carinho do mundo. O que um menino bonito desse faz aqui jogado para as cobras? Você não pode ficar aqui não, meu filho. Você tem que ir para a cidade, tem que participar das festas, você tem que namorar. Você está entendendo, meu filho? Você não pode ficar assim não. Aí eu falei assim: tia, mas é uma opção minha mesmo, eu que decidi romper com o mundo literalmente e começar a consagrar minha vida. Ah, meu filho, deu um abraço bem caloroso, amoroso, virou para alguém assim da família e falou assim: olha, nós precisava de indicar um psicólogo para esse menino, ele não está bem, tem alguma coisa errada com ele, tem alguma coisa errada. Aparentemente, quando você decide obedecer, você é o que perde. Que? Você casou, tu é burro, hein? Você casou, moço, você não está vendo que casamento é uma cadeia? Você não está vendo que casamento é uma armadilha? Acabou a sua liberdade, você está perdendo, seu bobo. Se tem alguém que está perdendo do jeito que ganha aí, levanta a mão e dá um glória a Deus, irmão. Perde do jeito que ganha, que é melhor. Perde a vida por amor a Cristo. Rapaz, se fosse eu, fazia um negócio na hora, um negoção desse. Mas aí eu tinha que mentir um detalhezinho. Aí por causa, para não mentir um detalhezinho, tu perde a oportunidade de controlar a vida. Tu é bobo, hein? Tu está perdendo. Disse Jesus: aquele que perder a vida por amor de mim, achá-la-á. Mas aquele que tentar salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Quem está disposto a perder as oportunidades da vida por amor de Jesus, levanta a mão e dá um glória a Deus aí, irmão. O tempo passou, e através da obediência, o bobinho que vivia perdendo oportunidades na vida é considerado o maior rei da história de Israel até os dias de hoje. O menino que servia aos seus próprios inimigos se tornou o maior símbolo de Israel até os dias de hoje. Levanta a sua mão direita para o céu e fala assim: há tesouros na obediência. Fala, irmão. Fala assim: há tesouros na obediência. Músicos que me ouvem, quantos abandonaram o altar para tocar no secular? E se você tiver exclusivo dentro da igreja, me colocaram, deram a bobeira de me pôr num grupo de músico evangélico, década de 90, minha era, e tá lá, e só alegria, pai, tititi, e o bobo aqui resolveu falar:
sobre exclusividade, adorar só a Deus, tocar só para Deus, viver só para Deus. Logo alguém disse assim: não, pastor, o senhor está doido, ué. Como que eu vou fazer tocando só para Deus? Como é que a gente vai sustentar a nossa casa? Pastor, está doido. Pastor, fica tranquilo, porque eu sou crente, viu? Quando está lá no tchê lá, eu estou tranquilo, é só meu trabalho, Meu Deus, meu filho, peraí, como é que é? Não, eu estou na verdade lá no bar, tudo certinho, mas o coração, pastor, é só de Deus. E o pior é que há uma multidão de gente dizendo que não tem nada não. Tem duplas aí, e agora recente, está ao vivo, não falo por perseguição não, tá? Wesley Safadão foi batizado nas águas há uns 3 anos e continua fazendo as músicas de Wesley Safadão, e não tem nada não, tá tudo certo. Afinal de contas, você vai perder uma oportunidade dessa. Coloca a mão no coração. Só quem tem promessa de Deus fecha os seus olhos. O Deus que foi fiel na vida de Davi, Ele é fiel para te levantar do meio do pasto se for necessário. Não venda a sua alma, não aceite as propostas de Satanás. Olhe para mim agora, vou falar de alguém que já foi, com muito respeito e carinho, tocava no altar da igreja, uma mulher chamada Marília Mendonça, fazia parte do louvor da igreja desde novinha. A última entrevista dela numa rádio sobre o assunto, ela diz: o pastor não me entendeu, o pastor me discriminou, o pastor não entendeu que eu precisava trabalhar, meu pai saiu cedo de casa e eu precisava sustentar minha família. Emocionalmente é até bonito, e ela até tem razão, mas quando eu olho para a Bíblia, que a palavra do Senhor diz que Ele que cuida das aves do céu, cuida de nós também. Então não é o trabalho, não é a arte, não é isso que nos sustenta. O que nos sustenta é a palavra do Eterno. Se Ele levantar a voz e mandar o morto viver, o morto levanta. Se Ele falar para o vivo morre, o vivo morre. Então tudo depende dEle, tudo é atitude de fé. No inteirinho da sua promessa, espere o tempo certo de Deus. Moças solteiras que me ouvem agora, espere o tempo certo de Deus. Não tem essa de prova de amor do capeta, coisa nenhuma. O negócio é esperar em Deus. Honra a Deus hoje, que Ele vai te honrar amanhã. Planta a boa semente hoje, que Ele vai te sustentar amanhã. Ou envergonha a Deus hoje, e quem sabe amanhã você conserta e Jesus te aceita assim também, porque Ele é bom. Mas quem quer plantar uma boa semente, levanta a mão para o céu. Fala comigo assim: há um tempo de espera. Agora fica de pé, já estou terminando. Quero chamar os irmãos da ceia aqui para frente, que estão escalados para servir. Agora olha para mim, a principal lição desse tempo de espera é o tempo de preparo. Fala comigo assim: Deus está trabalhando. Fala, irmão. Deus estava trabalhando, sabe por quê? Deus não queria um bobo no trono. Deus não queria um orgulhoso no trono. Deus não queria um soberbo no trono. Deus queria um verdadeiro adorador que continuasse humilde e reverente à voz do Senhor. Olha para mim agora, é uma matemática de vida. Fala comigo, matemática de vida. Se honra o pai, vai honrar a Deus. Jovem que me ouve, está olhando uma moça para casar e às vezes na internet, ela honra a mãe? Se ela honra a mãe e o pai, ela vai honrar o esposo. Moça que me assiste também pela internet, ou talvez até está aqui, ele honra o pai e a mãe, ele também vai te honrar. Agora preste atenção: quem não honra o velho pai como Davi honrou, não consegue honrar a Deus, porque essa é a matemática da vida. Seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Quem não consegue ser fiel nas mínimas coisas, jamais será fiel nas coisas grandes, e Deus conhece a intenção do coração. Quem não consegue princípio de honra com as pequenas coisas, não conseguirá também honrar nas grandes coisas. E nesse inteirinho, tempo de preparo, ou conhecido por outros como tempo de espera, Deus está trabalhando no seu coração, querendo te ensinar um caminho mais excelente, chamado caminho da humildade.
Agora olha para mim, deixa eu te dar uma palavra de ânimo. Você poderia estar ouvindo um pastor maior hoje. Você poderia estar numa igreja maior hoje. Você poderia estar num ministério muito mais amplo hoje. Mas obrigado pelo princípio de escolher buscar a Deus e honrar a Deus nesse lugar essa noite e adorá-lo. Deixa eu te falar, no caminho da humildade existem grandes surpresas de Deus sendo preparadas para Davi. Você entendeu? Se não entendeu, eu vou repetir para ver se você dá pelo menos um glória. No caminho da humildade há grandes surpresas de Deus preparadas para Davi. Davi não sabia que no caminho da obediência ao seu velho pai, ele entraria na história, vencendo Golias e sendo protagonizado como um grande homem de Deus de Israel até os dias de hoje. Portanto, se você está nesse caminho de obediência, um tempo de vitória vem, em que você vai cantar um cântico novo para a glória de Deus. Quantos entenderam, diga amém.